pessoal, hoje vou começar com vocês o assunto novo, que é Renascimento Cultural. É um grande movimento artístico ocorrido na Europa entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. E esse movimento artístico trouxe muitas mudanças, principalmente na mentalidade da população europeia do período, né? Uma mentalidade que era muito marcada pela atuação da Igreja Católica, muito marcada pelos princípios da fé e com o passar do tempo, dentro desse período, passou a ser marcada cada vez mais por um questionamento do papel da Igreja Católica na sociedade e por um desenvolvimento maior do uso da razão. Só que para falar de renascimento cultural, é preciso primeiro falar do contexto de grandes mudanças ocorrido na Europa dentro desse período. E aí algumas dessas mudanças eu já tinha colocado nos vídeos que enviei para vocês nas aulas anteriores, nas semanas anteriores. Uma mudança importante que eu não tinha mencionado ainda foi o fim das invasões dos povos de origem germânica na Europa. Tinha comentado com vocês que a Europa se ruralizou ao longo da Idade Média por conta dessas invasões que geravam guerras. As guerras geravam instabilidade e medo na população, que fugia para o campo em busca de proteção e de alimento. Com o fim das invasões bárbaras a partir do século X, essa população europeia fica menos amedrontada e num ambiente menos instável é possível então haver uma retomada mais significativa do comércio e das cidades dentro da Europa. Então essa é uma mudança importante. A segunda mudança importante, que aí sim foi tratada num vídeo que eu mandei para vocês, foi a Revolução Agrícola ocorrida a partir do século XI. Algumas inovações, algumas invenções dentro da produção agrícola permitiram um crescimento da produção e essa produção maior alimentou melhor a população e essa população mais bem alimentada cresceu muito. Do século XI ao século XIV, a população europeia salta de 22 para mais de 50 milhões de habitantes. Então, é uma mudança importante. Outra mudança importante foi também o evento, né? As expedições militares que ocorreram ao longo de cerca de 200 anos, que a gente conhece com o nome de cruzadas. Essas cruzadas, que eram expedições de caráter militar e religioso, lideradas principalmente pela Igreja Católica, elas tinham como objetivo fazer com que os europeus cristãos fossem até a cidade de Jerusalém e retomassem o controle dessa cidade que estava nas mãos dos muçulmanos há muitos séculos. A primeira cruzada, ela alcançou o objetivo e retomou a cidade, só que logo depois, algum tempo depois, os muçulmanos retomaram o controle de Jerusalém e depois disso, nunca mais os cristãos, por meio de cruzada nenhuma, conseguiu retomar o controle de Jerusalém. Só que nessas idas e vindas, vai da Europa para o Oriente, vai do Oriente para a Europa, por mais que não conseguissem os europeus retomarem o controle da cidade de Jerusalém, teve como efeito colateral uma retomada do contato comercial entre os povos europeus e orientais. Muitos mercadores europeus iam junto com essas expedições, junto com essas cruzadas para o Oriente, adquiriam produtos interessantes lá e revendiam na Europa com muito lucro. As cruzadas então tiveram como efeito colateral permitir um aumento expressivo da atividade comercial dentro da Europa, uma retomada mais importante da atividade comercial dentro da Europa. Tanto é assim que a Quarta Cruzada ela foi financiada e organizada por comerciantes de duas cidades italianas, lideradas pelos mercadores, lideradas pelos comerciantes. As cidades eram as cidades de Gênova e Veneza. Financiaram essa expedição, essa Quarta Cruzada, e ela sequer foi à cidade de Jerusalém. Ela desviou o caminho e foi para a cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino. Lá, essa expedição saqueou a cidade e obrigou os comerciantes locais a assinarem acordos comerciais com os mercadores da cidade de Gênova e Veneza.
para que vocês entendam então a importância dessas cruzadas na retomada do comércio na Europa. Então já são 3 elementos de mudança importante dentro desse período. O fim das invasões, a Revolução Agrícola, que aumentou a produção de grãos e permitiu que houvesse um crescimento expressivo da população europeia, e as cruzadas, que também permitiram um aumento do comércio entre Europa e Oriente. Tudo está fazendo com que o comércio aumente. Se o comércio aumenta, comércio aumenta, as cidades voltam a crescer. Essas cidades estão surgindo dentro dos próprios feudos. Como ainda é um ambiente que as pessoas não têm muita segurança, há muitos saques e tal, os comerciantes acabam amuralhando, construindo muralhas em torno dessas vilas e cidades para proteger o seu interior de invasões e fazer assim com que o comércio dentro dessas muralhas se torne mais seguro. O nome dessas muralhas eram burgos, né? Essas muralhas eram conhecidas com o nome de burgos, e os habitantes desses burgos passaram a ser conhecidos com o nome de burgueses. Então está surgindo aí uma nova classe, né? A classe dos mercadores, dos comerciantes, que são os habitantes do interior desses burgos, os burgueses. Eles é que estão puxando o crescimento das cidades e a retomada da atividade comercial dentro da Europa. Eles é que estão provocando, em grande medida, esse processo de mudança dentro da Europa, e é dentro desse processo de mudança, de retomada do comércio, de crescimento das cidades, é dentro desse processo de crise do feudalismo, né, que o feudalismo está entrando em baixa, que ocorre esse grande movimento artístico que a gente conhece com o nome de renascimento cultural. Então vamos ver primeiro uma definição desse movimento. O Renascimento Cultural foi um movimento que teve início na Itália no século XIV, né, que é o século do 1300, e se estendeu por toda a Europa até o século XVI, que é o século do 1500. Os artistas, escritores e pensadores renascentistas, né, porque eles eram do Renascimento, expressavam em suas obras os valores, ideias e uma nova visão do mundo, de uma sociedade que surgia a partir da crise do período medieval. Renascimento cultural é também conhecido com o nome de Renascença. Então, Renascença e Renascimento têm o mesmo significado e ocorreu, portanto, ao longo de 3 séculos: o século do 1300, o século do 1400 e o século do 1500. E teve início onde o comércio foi retomado com mais força e mais rapidez dentro da Europa. Teve início dentro das cidades italianas. Tudo bem? O Renascimento Cultural tem algumas características importantes que a gente vai tratar ao longo dos próximos minutos. E está aqui as principais características: o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, racionalismo, naturalismo, heliocentrismo e hedonismo. Então, daqui por diante a gente discute com mais calma cada uma dessas características da Renascença ou Renascimento Cultural. Começar então explicando o que é humanismo. Humanismo é uma forma mais terrena, mais concreta de pensar a ciência, a moral, a religião. Os valores medievais, os valores da Idade Média, eram imensamente influenciados pelo poder da Igreja Católica no período. Eu já havia comentado com vocês que a Igreja Católica era a instituição mais importante do período medieval. Então, tudo que havia de grande produção artística, cultural, filosófica, política, tinha a ver com os valores da Igreja Católica, tinha a ver com as questões da fé. O que o renascimento cultural, o que os artistas da Renascença passam a questionar é esse peso da Igreja na sociedade. Eles passam a entender que outras formas de ver o mundo
mais centradas no ser humano seriam mais importantes para obter conhecimento do que essas formas de ver o mundo mais centradas na fé que a igreja propunha. O humanismo, então, é uma característica importante e ela busca centrar no ser humano a busca pelo conhecimento e não em questões da fé. Tudo bem? Então vamos para a próxima característica. A próxima característica é o antropocentrismo, que tem a ver com o humanismo. O que é antropocentrismo? Antropocentrismo é a ideia de que o homem passa a ser visto como o centro do universo, negando o teocentrismo medieval. A palavra antropo significa homem, centrismo, centro, o homem no centro. Em contraposição a teocentrismo. O que é teo? Teo é Deus. Centro, centrismo, centro. Deus no centro. Quem defendia que Deus era o centro de tudo e o centro da busca pelo conhecimento? A igreja. Os renascentistas passam a questionar essa ideia e dizer que o conhecimento deve ser centrado em questões relacionadas ao homem. Porque é em questões relacionadas ao homem que a vida gira e é em questões relacionadas ao homem que é possível obter uma série de conhecimentos que são mais úteis para a vida em sociedade do que as questões relacionadas à fé. Então, tudo o que diz respeito ao ser humano passa a ser objeto de interesse e é deixado um pouco de lado a ideia de que todo o esquema de busca pelo conhecimento deve estar centrado em Deus. Essa ideia quem defendia era a igreja. Agora, a ideia de que o homem deve estar no centro da busca pelo conhecimento, ela passa a ser defendida pelos artistas do Renascimento. Outra característica do Renascimento cultural é o individualismo, né? Que é a valorização da capacidade de criação e o espírito de competição do ser humano. Então, eu tinha comentado com vocês que a sociedade medieval, que a sociedade feudal, era uma sociedade coletivista, em que as pessoas não se entendiam como indivíduos, elas se entendiam como parte de um grupo. Tinha comentado que eram 3 os grupos principais do feudalismo, né, do período medieval, que era o primeiro estado, representado pelos membros da Igreja Católica, o segundo estado, representado pelos membros da nobreza, e o terceiro estado, que eram os demais membros da sociedade. Em sua maioria, a composição do terceiro estado eram os camponeses, né? Se vocês observarem, toda a arte do período medieval ela é marcada por representações coletivas. E a ideia de que o indivíduo é importante, ela não tem nenhum tipo de relevância dentro do período medieval. É a partir do Renascimento, a partir do desenvolvimento do comércio, né, que esses mercadores mais inventivos, que desenvolvem as suas atividades, que enriquecem, eles passam a buscar, a estimular uma valorização maior do indivíduo que inventa, do indivíduo que inova, do indivíduo que compete e que contribui para as mudanças, para as transformações dentro da sociedade. Então, nesse grande movimento conhecido como Renascimento Cultural, o individualismo é uma característica importante. O racionalismo também é uma outra característica. O racionalismo é a sobreposição da ciência, ou seja, a ciência acima da fé, que é representada pelo dogma. A ciência é representada pelo experimentalismo. Então, para que se obtenha um conhecimento de acordo com os métodos científicos, é preciso que se faça um experimento, é preciso que se observe e a partir desses experimentos se comprove que aquele conhecimento é verdadeiro. Já a fé, ela é baseada em dogmas, né? Ela é baseada em verdades absolutas e inquestionáveis. O que os renascentistas fazem é propor uma mudança social, uma mudança na forma de buscar conhecimento que saia um pouco das questões da fé e entre muito mais nas questões da ciência. Para se obter conhecimento, de acordo com os renascentistas, é preciso sair um pouco
da observação das questões espirituais e olhar mais para as questões terrenas. É preciso aprender com a experiência e é preciso aprender com os experimentos. E as questões da fé, elas vão sendo deixadas um pouco de lado no que diz respeito à busca por construção de conhecimento. Então, o racionalismo é muito importante para os renascentistas, é uma característica muito importante. Uma outra característica é o naturalismo. E o naturalismo é uma preocupação artística, né, em retratar fielmente os homens, os seres humanos e os animais nas artes. A arte medieval, praticada principalmente pelos membros da Igreja Católica, ela era praticada dentro dos monastérios, pelos monges e tal, é uma arte que não tem grande preocupação em retratar fielmente as características físicas dos seres humanos, as características, todas elas, né, em pintar com perfeição, em esculpir com perfeição as características humanas. Já os artistas da Renascença passam a ter essa preocupação. Como toda a arte medieval ela é voltada para as questões espirituais, ela não tem essa preocupação em retratar os detalhes e tal, a inspiração dos renascentistas ela não pode estar nos artistas, nas pessoas que produzem algum tipo de obra dentro do período medieval. Então, os artistas da Renascença, os artistas do Renascimento, eles se inspiram em obras que são anteriores ao período medieval. Esses artistas da Renascença, eles buscam inspiração principalmente na produção artística dos gregos e dos romanos, que produziam também filosofia, que produziam escultura, que produziam obras literárias, enfim, que produziam uma série de obras artísticas, e essas obras artísticas passaram a inspirar, a influenciar essa nova produção artística dos autores da Renascença. Aqui nessa imagem, vocês estão vendo o detalhe da cabeça de uma escultura, que chama Davi. Essa escultura chama Davi e ela é de autoria de um grande artista da Renascença chamado Michelangelo. Vocês podem observar aí uma grande preocupação do Michelangelo em retratar com fidelidade traços do rosto humano, uma preocupação com a anatomia humana que simplesmente não existia na produção artística medieval, que era dominada pela igreja e pelos princípios da fé. Então, o naturalismo, que é essa preocupação de retratação fiel das características humanas, principalmente, ela está no centro da preocupação dos autores renascentistas. Outra característica do Renascimento é o heliocentrismo. Se eles estão mais preocupados com o desenvolvimento do conhecimento científico em contraposição ao conhecimento espiritual, é natural que esses experimentos deem origem à contestação de várias coisas que eram defendidas pela igreja. Uma das coisas que eram defendidas pela igreja era o geocentrismo. O que é o geocentrismo? É a ideia de que a Terra está no centro do universo. Essa ideia ela foi desenvolvida por um autor lá da Grécia Antiga chamado Ptolomeu. Ptolomeu defendia que a Terra estava parada e que todos os astros giravam em torno da Terra e a Terra era o centro do universo. Essa ideia foi absorvida pela igreja e passou a ser defendida como verdade absoluta, ao ponto de quem contestasse essa ideia defendida pela igreja poderia ser preso pela Inquisição e condenado à morte na fogueira, dentre outras coisas, né? Então, vários autores dentro do Renascimento, várias pessoas que trabalhavam com ciência, como por exemplo Galileu Galilei, passou a questionar essa ideia da igreja, dizendo o seguinte: olha, não são os astros todos que giram em torno da Terra. Esses astros, a maioria dos que a gente vê no céu, eles giram em torno do Sol. Na verdade,
Não é a Terra que é o centro do universo. É o Sol que é o centro de um grande sistema em torno do qual a Terra gira. Então, o heliocentrismo é a ideia de que o Sol está no centro. Hélio significa Sol. Heliocentrismo é a ideia de que o Sol está no centro, em contraposição à ideia de que é a Terra que está no centro, que é o geocentrismo. Todos os autores, os cientistas que defenderam o heliocentrismo dentro desse período da Renascença foram perseguidos pela Igreja Católica, e um deles, o Giordano Bruno, foi inclusive condenado à morte na fogueira. O Galileu Galilei, que defendia também o heliocentrismo, ele foi obrigado a se retratar, a pedir desculpa para a igreja e dizer que foi uma grande mentira a ideia de que o Sol era o centro. E aí ele voltou atrás e disse que a Terra era o centro do universo. Mas naturalmente ele não fez isso porque acreditava nessa ideia. Ele fez isso por pressão da Igreja Católica. Então, o heliocentrismo é uma característica importante do renascimento cultural. E por fim, a última característica que eu gostaria de discutir com vocês do renascimento cultural é o hedonismo. O hedonismo é uma valorização dos prazeres do corpo e do espírito, uma valorização do prazer, de aproveitar a vida, de viver um pouco mais com prazer. A igreja defendia que o prazer era um pecado, né? Que você viveu uma vida de privação, uma vida de penitência, uma vida de oração, uma vida dedicando suas ações e os seus pensamentos a questões espirituais, a Deus, era o que se devia fazer. E aproveitar a vida, fruir, valorizar os prazeres, era tido como pecado. Então, os autores do Renascimento, os artistas do Renascimento, passaram a questionar essa ideia defendida pela Igreja Católica e dizer, olha, não, os prazeres da terra também são importantes e aproveitar a vida de forma prazerosa é algo fundamental. Então essas são mais ou menos as características que eu gostaria de tratar com vocês do Renascimento. Depois a gente discute um pouco das obras, de algumas das obras do Renascimento. Eu gostaria de fazer uma comparação com vocês da arte produzida na Idade Média, que é principalmente produzida por membros da Igreja Católica, com essa nova arte que foi produzida pelos autores do Renascimento. E a gente discute algumas obras e discute os diferentes períodos do Renascimento. Porque se o Renascimento teve 3 séculos, cada um desses 3 séculos vai ter um conjunto mais ou menos de características que é que a gente pode reconhecer e diferenciar. Então esse vai ser o tema do próximo vídeo.